Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professora Isabela Alquimia aqui, mais uma vez com vocês para a gente tratar de uma nova legislação. Uma legislação municipal aqui de Montes Claros, que trata de um grupo bem específico, né? Que trata aí do quadro da educação, ou como a própria lei chama, o quadro do magistério. Te convido a já pegar sua apostila, abrir aí na página. Se você tem a apostila física, ótimo. Se tem a versão digital, tudo beleza também. Pega aí, abre em um outro aparelho, fora do que você está assistindo essa videoaula, para você poder acompanhar aqui a aula pela legislação. Te aconselho, vai fazendo suas anotações, suas marcações, que vai servir para você usar na hora das suas revisões. Então, já dá uma pausa aí, já abre a apostila para a gente dar continuação, sequência à nossa aula. Então vamos lá, né? Já tá com a apostila aberta, tudo certo, material aí tudo perto de você. Vamos iniciar a nossa aula falando aqui do nosso Estatuto do Magistério do município de Montes Claros. Olha só, essa nomenclatura, magistério, muito comum, né? Há uns anos atrás, hoje a gente quase não usa mais, a gente chama de educação, chama de Secretaria Municipal de Educação, quase não fala mais esse termo magistério, mas que foi muito usado aí há alguns anos atrás, inclusive tinha um curso de magistério e tudo mais. O que é que muda na vida prática, Isabela? A mudança aí desses termos? Nenhuma, tá? Mudança nenhuma. O estatuto continua sendo chamado de Estatuto do Magistério. A lei é a Lei 3.176 de 2003. Legislação aí com 21 anos de idade, né? Vai fazer ainda 21, porque foi publicada lá no finalzinho de 2003. Então, lá no final desse ano, ela completa os 21 anos. Para uma vida de legislação, é uma vida curta ainda, então não tem tanto tempo assim. Já muita coisa mudou na prática, mudou na vida real de 2003 para cá. E a gente vai ver essa legislação, conversar um pouco sobre ela. Combinado? Então vamos lá, aula 1, então, para iniciar essa legislação, nós vamos lá começar do primeiro artigo, que trata dos objetivos do Estatuto. O artigo 1º fala para a gente que a presente lei dispõe sobre o Estatuto o plano de cargos, carreiras e vencimentos. De quem? Do magistério do município de Montes Claros. Então a legislação ela vem para falar de estatuto, as normas estatutárias, para falar de plano de cargos, dentro desse quadro, para falar da carreira e dos vencimentos de um grupo específico, que é o grupo do magistério. Então, já deixa claro para a gente que aqui será tratado de um grupo específico, diferente do que aconteceu lá no Estatuto do Servidor, que tratava de todo o serviço público municipal. Aqui não. Aqui a gente tem um grupo delimitado para quem a lei é direcionada. E o artigo 1º, como dito, fala os objetivos desse estatuto. Os objetivos, além de tratar dos planos, das carreiras, dos vencimentos, existem objetivos bem definidos, que estão de cara aí no artigo 1º da legislação. Entre eles estão estruturar a carreira do quadro do magistério e estabelecer o regime jurídico. Então, estabelecer que trata-se de um regime jurídico estatutário e que tem uma carreira própria para o pessoal que trabalha nesse setor, incentivar a profissionalização do servidor do magistério mediante criação de condições que amparem e valorizem a concentração de seus esforços no campo da escola. Então, lá em 2003, o foco era profissionalizar. Nós tínhamos profissionais, o município conhecia que tínhamos profissionais já no setor, trabalhando na área, mas que precisava de profissionalização. Enquanto estava exigindo só o curso do magistério e de maneira nenhuma desmerecendo o curso do magistério, mas se tratava de algo mais vinculado ao ensino médio. Então passou-se a fazer exigências maiores, como um curso superior, uma licenciatura, uma especialização. Então, e tudo isso voltado para a profissionalização, que à época era um objetivo, continua sendo até hoje. E isso para que haja valorização do setor, da área, do campo aí voltado à educação. O terceiro inciso fala do objetivo de assegurar remuneração do professor especialista em educação condizente com os outros profissionais de nível idêntico de formação. Então, remuneração, salário. Queremos que você se profissionalize, profissional. Nós vamos te valorizar por isso. Uma das valorizações vinculada à remuneração. Também tem a garantir a promoção na carreira de professor especialista em educação, de acordo com a crescente aperfeiçoamento profissional e tempo de serviço. Então, a promoção ela também está vinculada à
valorização do servidor, promover na carreira, crescer na carreira, e aí essa promoção, essa crescente, ela se dá por dois vieses, que estão aí exemplificados no inciso, que é o aperfeiçoamento. Então, fez um curso, fez uma extensão, vai ter promoção. Tempo de serviço também. Então, trabalhou aqui 5 anos, 10 anos, vai crescendo aí gradativamente na carreira através da promoção. Promover a gestão democrática da educação municipal, então tratar iguais de maneira democrática dentro da estrutura municipal e garantir o aprimoramento da qualidade do ensino. Se nós temos profissionais cada vez mais aperfeiçoados, valorizados, com remuneração condizente, crescendo na carreira, não tem outra consequência senão a melhora, o aprimoramento da qualidade do ensino municipal. Então, acaba sendo consequência disso tudo que veio antes. Esses são os objetivos da legislação. Importante para fins de prova, é muito comum a gente ver questões cobrando esses tópicos que são trazidos nas legislações, como objetivos, como princípios, como valores. Então, já deixa aí o asterisco no artigo 1º, porque é um artigo interessante, um artigo didático de ser cobrado em prova. Ainda no primeiro artigo da legislação, essa vem com o parágrafo 1º para falar para a gente quem é o público da educação municipal. O parágrafo 1º fala que o ensino público municipal garantirá, olha lá, a criança, ao jovem, ao aluno trabalhador e ao adulto. Então, fala para a gente, olha, o nosso público. Quem é o público da educação municipal, do ensino público municipal? A criança, o jovem, o aluno trabalhador e o adulto. Fala pra gente aí 4 públicos bem diferentes, né? Como se dissesse, olha, a educação municipal tem que atender criança, tem que atender jovem, tem que atender o aluno trabalhador, tem que atender o adulto também. E em todos os casos, independente de qual seja o público, a aprendizagem ela deve ser integrada e abrangente. Além de ter uma garantia de igualdade de tratamento, sem discriminação. Tratar todo mundo igual. A criança será tratada igual ao jovem, que será tratada igual ao adulto. E aí, dentro dos adultos, lá do público adulto, todos aqueles vão ser tratados iguais. Não tem discriminação de qualquer espécie. Não pode, né? As legislações, elas são sempre nesse sentido, de democracia, de igualdade, de não discriminação. E terceiro, atendimento especializado aos portadores de necessidades especiais, em classes com rede regular de ensino ou em centros de públicos de apoio. Então, nós sabemos que existem os alunos que precisam desse atendimento especializado, seja por uma deficiência física, psíquica, uma deficiência de aprendizagem, neurológica, enfim. N formas de classificar aí. E nesses casos, em todos esses casos, onde for verificado a necessidade desse atendimento especializado por uma necessidade que aquele aluno está portando, seja uma criança, um jovem, um trabalhador ou um adulto, o município, a educação municipal deve atender de forma especializada. Esse atendimento ele pode ser na rede regular, nas escolas regulares ou em centros específicos de apoio a projetos. Então, dentro do Montes Claros, nós temos, por exemplo, a PAI, que é vinculada à prefeitura, que é um centro especializado aos alunos portadores de deficiência. Então, vai ter esses centros aí, além de poder ter projetos junto com outras instituições sem fins lucrativos, ONGs, para poder ofertar essa educação especial. Certo? Tudo isso para esse público que pode ser a criança, o jovem, o aluno trabalhador ou o adulto. 4. Tudo bem? Então, o público já ficou aí delimitado pelo parágrafo 1º. Ainda no artigo 1º, e olha só como esse artigo traz muita informação para a gente, vem falando sobre a valorização dos profissionais. Já vimos lá que um dos objetivos é a valorização, profissionalizar e valorizar a classe. E aqui, no parágrafo 2º, discrimina para a gente como que vai ser colocado na prática, como vai ser exercida essa valorização. Então, olha lá, a valorização dos profissionais de ensino será assegurada será garantida através de. O que é que nós vamos fazer para que haja de fato a valorização dos profissionais da educação? Primeiro, formação permanente e sistemática do pessoal do magistério, promovida através da Secretaria Municipal de Educação ou através de convênios. Então, de forma permanente,
sempre vai ter ali cursos disponíveis, formações disponíveis, para que os profissionais cada vez mais se profissionalizem, formem profissionais de excelência, de forma sistemática, de forma permanente. Não é por um período de tempo e parar. Sempre ter disponível curso. Por isso que a educação, a gente vê aí essas promoções de cursos, de capacitações, algumas vezes presenciais, outras vezes online, disponibiliza cursos online para os profissionais, voltado a isso aqui, ó, a ter uma formação permanente, uma profissionalização sistemática desse quadro aí do magistério. Além disso, a valorização também será assegurada através de condições dignas de trabalho. E isso é algo muito amplo. Então, desde ter um ambiente legal para se trabalhar, materiais disponíveis para conseguir lecionar, remuneração satisfatória para que seja digno o trabalho, enfim, uma série de fatores que tornam dignas as condições de trabalho e que devem ser observadas para que haja valorização dos profissionais. Perspectiva de progressão na carreira, está vinculado lá à promoção que a gente conversou agora há pouco. Você saber que você vai entrar na carreira e que você tem perspectiva de crescimento. Então vai ter progressão, vai ter aumento salarial, você vai subir em níveis e em graus, que a gente vai conversar mais na frente, dentro da sua carreira escolhida. Também a realização periódica de concurso público. Isso aqui é um dilema, né, gente? Que periodicidade é essa? Periodicidade o quê? Todo ano? De 2 em 2 anos? De 5 em 5? De 10 em 10? Que é o que a gente vê na realidade. Então, a legislação fala que tem que ter concurso de maneira periódica. Então, de tempos em tempos tem que ter. Não determina quanto tempo. Mas, lendo a legislação, entendendo que é para que haja valorização do profissional, a gente entende que esse período tem que ser curto, né? Porque todo semestre está formando aí novos profissionais. E esses profissionais precisam ingressar na carreira. Para que haja o ingresso, o correto é que haja os concursos públicos. Então, essa periodicidade ela deve ser reduzida para que haja realmente a valorização. Todavia, a legislação, vamos nos atentar ao que fala a lei, né, que é o que vai ser cobrado na sua prova, que essa realização periódica de concursos públicos tem que existir para que haja valorização do profissional da educação, profissional do ensino, mas essa periodicidade, como o próprio artigo fala, é a critério da administração. Então, não marca se vai ser de 1 em 1 ano, de 2 em 2, de 5 em 5, de 10 em 10. É a critério da administração, correto? Deixa eu sair aqui para vocês verem as duas últimas. Promoção na carreira através de obtenção de aperfeiçoamento profissional. Então, se aperfeiçoou, se profissionalizou, tem que ter promoção. E exercício de todos os direitos e vantagens compatíveis com a atribuição do magistério. Se a gente visualiza todas essas vantagens que estão disponíveis, existem algumas que são específicas para esse quadro, para esse grupo. E isso também está voltado à valorização do profissional da educação. Partindo agora para o artigo 2º, onde fala dos valores. Se no primeiro a gente teve os objetivos, aqui no artigo 2º a gente tem os valores. E aí já chama a atenção dos senhores e das senhoras para ver aí as palavras de efeito, né? Sempre que a gente fala de princípios, de valores, nós às vezes deparamos aí com essas frases, parecendo frases de efeito, com essas palavras que são consideradas palavras mais fortes. Então, o artigo 2º fala pra gente que o exercício do magistério é inspirado no respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana. Pronto, isso aí não tem dúvida. Educação é um direito fundamental? Perfeitamente. Então, quando a gente está falando de profissional do magistério e está vinculado diretamente à educação, nós estamos tocando aí nesse direito fundamental. O direito à educação é um direito vinculado ao direito da pessoa humana. E para que haja a promoção desse direito fundamental, alguns valores são observados. Que valores são esses? Olha lá, de acordo com a legislação, amor à liberdade. Bem subjetivo, né? Que liberdade é essa que a legislação está falando pra gente? Amor à liberdade. Qual liberdade, Lei? Liberdade de quê? De expressão? De quê? Liberdade de ir e vir, locomoção? Meio subjetivo, né? Mas jogou aí um amor à liberdade. Olha que frase de efeito. Parece frase pronta para pôr em legenda de foto. 2, inciso 2º, fé no poder da educação como instrumento para a formação do homem. Olha, que frase de propaganda do Enem. 3º, reconhecimento do significado social e econômico da educação para o desenvolvimento do cidadão e do país. Olha, professor, olha, candidato que está estudando para se tornar um professor ou um profissional do magistério. Você é vinculado
o reconhecimento do papel social enquanto sociedade e também enquanto economia do seu país nacional. Economia nacional depende de você que vai lá estar formando novos cidadãos. Frase de efeito também, né? Percebam que sempre tem essa frase, esse tom aí mais impulsionador de precisamos mover o mundo pela alavanca da educação. Pois bem, participação na vida nacional, de novo, mediante cumprimento dos deveres profissionais, seja um bom professor que você vai mudar o seu país, constante autoaperfeiçoamento como forma de realização pessoal do serviço ao próximo, você se aperfeiçoando, se profissionalizando, a educação melhora e nós precisamos disso, tá vendo? Como é sempre de efeito, como é sempre, seja o melhor professor possível para formar os melhores alunos e melhorar o cenário nacional. Sempre nesse sentido, né? Seguindo, deixa eu sair aqui para vocês enxergarem. Empenho pessoal pelo desenvolvimento do educando, mais uma vez, o professor trabalhando pessoalmente para que haja desenvolvimento do aluno. Respeito à personalidade do educando, respeitar cada aluno individualmente. Participação efetiva na vida da escola e o zelo pelo aprimoramento. Melhorar, além de você se melhorar pessoalmente enquanto professor, melhorar também a sua escola. Mentalidade comunitária, também jogou a responsabilidade aí da comunidade para que a escola seja agente de integração e progresso. E, por fim, consciência cívica, respeito às tradições e o patrimônio cultural. Por isso que canta hino nacional, por isso que hasteia bandeira, para respeitar essas tradições e ter essa consciência cívica incrustada nos alunos. Tudo isso são valores que devem ser desempenhados na educação municipal. Viu lá essas frases de efeito, essas palavras fortes? Tá falando dos valores. Isabela, preciso decorar esse monte de coisa? Olha, meu amigo, é o que eu sempre falo com os alunos. Se você tiver o superpoder de decorar as coisas, use do seu poder. Mas não vejo necessidade de ficar gastando aí uns neurônios para ficar repetindo palavras aqui. O que eu aconselho fazer, o que eu acredito ser mais prático e útil, é você vincular. Então, pega aí, faça suas anotações, valores, palavras de efeito, o professor como agente transformador, o professor responsável pela boa formação do aluno, pela escola, pela comunidade. Quando cair essas frases lá, você vai lembrar que é dos valores que estão falando. E caiu isso lá, leia com atenção. Porque se uma questão cobra algo nesse sentido, ele tira ali uma palavrinha, aumenta uma palavrinha para tornar errado. Então, é a leitura com atenção lá no momento de fazer a prova, de fazer questões, que você entende se está certo, se não está certo, se está de acordo com a lei, se não está. Então, a atenção na hora da leitura, na resolução de questões, é que vai fazer você lembrar disso tudo e responder com total consciência. Combinado? Então, vamos seguindo? Olha lá. Artigo 3º também é um artigo importante. Se lá no parágrafo 1º do artigo 1º nós tivemos o público a quem se destina a educação, aqui no artigo 3º nós temos quem são os agentes que oferecem a educação municipal. Olha só, integra o magistério, o servidor que exerce docência, quem está lá ministrando aula dentro das salas, na ponta da lança, também o especialista em educação, a coordenação, vice-direção e direção do Sistema Municipal de Ensino. Então, para o artigo 3º, na forma que foi feito pelo legislador, criou a legislação, nos diz que o magistério municipal ele é composto por 1, docência, quem exerce docência, o professor. 2, o especialista em educação. 3, a coordenação. 4, vice-direção. E 5, direção. Então, 5 é que são citados aí. Isabela, quem são os especialistas em educação? Se a gente pega de uma maneira conceitual, especialista em educação é aquele que está ali servindo como apoio pedagógico e estrutural da escola. Então, é aquele, colocando em palavras simples, aquele que faz o meio de campo, que vai atender o professor, mas que também vai atender o aluno, que vai atender os pais, que vai atender a comunidade. Então, o supervisor, por exemplo, ele é especialista em educação. Aquele pessoal que está ali trabalhando para que a escola funcione bem. Não só sala de aula, didática, matéria, mas todo o contexto. De questão de recebimento de alunos, de liberação de alunos, de pai, de comunidade, de projetos, de cumprir com o PPP, né, o projeto político pedagógico, cumprir com o calendário.
é esse que está aí por trás, fazendo tudo isso acontecer, de mãos dadas aí com a equipe diretiva e tudo quanto. Certo? Então, esses são os especialistas em educação. Legislação, para fins de prova, determina que o magistério municipal é composto por quem exerce a docência, o professor, o especialista em educação, coordenação, vice-direção e direção. Combinado? Tenham isso em mente. Então, vamos seguir. Já sei quais são os objetivos, já sei a quem a educação é destinada e quem promove a educação, já sei sobre a valorização, já sei sobre os valores também que são vinculados à educação municipal. Gostei, quero fazer parte. Como que eu faço para entrar? Como é que eu me ingresso no quadro do magistério? Olha só, o artigo 4º diz que a nomeação para os cargos das classes iniciais de professor e de especialista em educação depende de habilitação legal e aprovação, classificação em concurso público. Então, para você, primeiro, você precisa se formar, se habilitar. Ah, eu quero ser professor de português. Beleza, vai lá e faz a licenciatura em letras. Habilitação legal. Ah, eu quero ser professor de educação física. Vai lá e faz a licenciatura em educação física. Pronto, primeiro é se habilitar. Ah, eu quero ser professor das séries iniciais. Vai lá e faz pedagogia. Enfim, vocês vão saber bem aí essa questão das graduações a cada cargo destinado. Isso é chamado habilitação legal para exercer o cargo. Além disso, você tem que fazer o que vocês estão buscando, que é aprovar em concurso público. E essa aprovação deve ser dentro da classificação. Então, se você é professor de letras, professor de português, formado em letras, aqui como a gente deu, por exemplo, e existe 50 vagas para professor de português, você tem não só que aprovar, passar na prova, quanto passar classificado dentro do número de vagas ofertadas, para que você ingresse, de fato, no quadro do magistério. Então, esses são os dois requisitos. A habilitação legal e a aprovação com a devida classificação em concurso público de provas e títulos. Beleza? O concurso ele é geral, no âmbito municipal, destinado a preenchimento de vagas, tanto para escolas localizadas no município, quanto para órgãos da administração de ensino. Então, se você passa aí no concurso da educação, você tem 2 possíveis locais de trabalho. Primeiro, escolas. Segundo, órgãos da administração do ensino. Por exemplo, a Secretaria Municipal de Educação. Pode passar no concurso e trabalhar na secretaria? Sim. O artigo 5º fala pra gente que pode trabalhar tanto em escolas quanto em órgãos da administração. Combinado? E aí, passei no concurso, o que acontece? Passou no concurso, vai para aquela escadinha que a gente conversou lá no Estatuto do Servidor. Se você não assistiu às aulas do Estatuto do Servidor, inclusive, eu aconselho que assista primeiro às aulas do Estatuto do Servidor para depois vir para cá para o Estatuto do Magistério, visto que muita coisa de lá é aproveitada aqui e aí que a gente consegue passar mais rápido. Então, vamos lá. Quando a gente passa no concurso, a gente começa a subir alguma escadinha com 4 degraus. Então, passou no concurso público, você sobe o próximo degrau, que é a nomeação. E aí, segue para a posse e, por fim, o exercício. Então, a gente está falando aqui de nomeação. Você precisa desbloquear o... Retomando, gente, perdão, eu tenho uma Alexa aqui do lado da gravação, do local de gravação, e ela fica captando a minha voz durante a gravação e do nada começa a conversar sozinha. Perdão, vamos retomar. Eu estava dizendo para vocês que a gente tem aqueles 4 degraus depois que é aprovado no concurso. O primeiro degrau é ser aprovado, primeiro passo. Depois desse, a gente tem a nomeação. Já conversamos bastante sobre isso no Estatuto do Servidor. E aqui na legislação do magistério, está escrito, está previsto que essa nomeação faça para cargo a que se referiu o edital do concurso e a classe correspondente à habilitação mínima exigida. Falando para você o seguinte, olha, você vai ser nomeado e tomar posse, trabalhar naquele cargo para qual você foi aprovado no concurso. Óbvio, né, gente? Então, se eu estou prestando o concurso para o cargo de PEB 1, é lá que eu vou trabalhar. Eu vou ser nomeada nesse cargo que eu prestei o concurso e vou ter que comprovar a minha habilitação mínima para isso. Então, PEB 1, vou ter que comprovar lá que eu tenho a pedagogia e seguir com o que o edital exigir para que haja devida nomeação. Perfeito? A nomeação será feita de caráter efetivo, sujeitando o servidor ao estágio probatório. Lembra do estágio probatório que a gente já conversou lá no Estatuto do Servidor? Aqueles 3 anos, 36 meses que o servidor começa quando inicia no cargo, a partir do momento que inicia o exercício, começa a contar esse prazo, chamado estágio probatório, onde o servidor fica sendo testado ali para ver se vai dar bom, se ele vai adquirir estabilidade. Pois bem,
diz pra gente, o Estatuto do Magistério, que nos cargos do magistério, o estágio probatório está lá perfeito, sendo plenamente aplicável. E aí, ainda diz pra gente que durante o estágio probatório, seja professor, seja especialista em educação, deverá satisfazer alguns requisitos. A gente já conversou sobre isso também, né? Lá no Estatuto do Servidor. Então, vai ser atestada a assiduidade, a pontualidade, ver se o servidor vai todo dia no serviço, se ele chega na hora, se ele é disciplinado, se ele tem capacidade técnica, se ele tem capacidade de iniciativa, assim, se tem responsabilidade, eficiência, tudo isso para o servidor comprovar durante esse estágio probatório, esses 36 meses, e no final, se der tudo certo, se cumprir com todos os requisitos, alcançar a estabilidade tão sonhada aí no serviço público. Combinado? E aí a gente sai do segundo degrau da nomeação, passa para o degrau seguinte, que é a posse, e em sequência, na realidade, o exercício, e a legislação fala que haverá posse em cargos dos magistérios de provimento efetivo e também provimento em comissão. Então, existe cargo comissionado no setor da saúde, da educação, no magistério, na Secretaria Municipal de Educação, tem cargo comissionado? Tem sim. Então, você pode entrar como efetivo, que é o básico, que é esse que nós estamos falando, de passar no concurso e ser nomeado, mas também pode entrar como cargo comissionado. E aí, tem a nomeação, segue para a posse, da maneira que a gente já estudou lá no Estatuto do Servidor. A posse deverá ser verificada em 30 dias contados da publicação da nomeação. Então, olha lá, na escadinha de novo. Você passou aqui no concurso, foi nomeado, saiu o nome lá no Diário Oficial, lindo, maravilhoso. Próximo passo é a posse. Daqui para cá, o prazo é de 30 dias, certo? Então, tem 30 dias da nomeação para a posse. Esse prazo é prorrogável, professora? Sim. Olha aí o parágrafo único. Antes de esgotar do prazo, que trata o artigo, prazo de 30 dias, né? O servidor pode requerer sua prorrogação por mais 15. Então, é um prazo de 30 que pode ser prorrogado por mais 15 dias, através de um requerimento do interessado, do servidor que precisar ali daquela prorrogação. Certo? Beleza. Foi lá, nomeou, tomou posse. Último degrau, exercício. É aparecer para trabalhar. É realmente colocar a mão na massa. E aí, o artigo 31 fala para a gente que o ocupante do cargo do magistério deverá entrar em exercício no prazo de 10 dias. Então, lá de novo, degrau. Você já está aqui, na posse. Precisa ir para o exercício. Tem prazo? Tem. Qual? 10 dias. Da posse para o exercício, prazo de 10 dias. E a quem é aplicado esse prazo? Para o servidor efetivo, para o servidor comissionado ou para o servidor que muda de local de serviço, muda de uma escola para outra. Você trabalhando na escola X, vai mudar para a escola Y, você fazer essa mudança e começar a trabalhar de fato, pode ser aplicado também esse prazo de 10 dias. O prazo previsto nesse artigo pode ser prorrogado? Pode. Olha aí o parágrafo único. Pode ser prorrogado, pode ser prorrogado. Por quanto tempo? Por igual período. Então, é um prazo de 10 dias, que é prorrogável por mais 10 dias, a pedido do servidor ou a juízo da administração pública do sistema aí de educação. Então, tanto o servidor pode requerer essa prorrogação, quanto o próprio sistema, a própria administração pública também pode prorrogar. Combinado? Os prazos não são diferentes do que está previsto lá no Estatuto do Servidor. Então, fica tudo certo, não tem como confundir, são os mesmos prazos fixados por lá. A vinculação ao quadro do magistério assegura a percepção de vencimento específico do magistério, direito à promoção e progressão, contagem de tempo de serviço e adicionais do magistério, além de outras vantagens. Então, quando a gente fala, sou profissional do magistério, sou profissional da educação, tem um vencimento específico. Vencimentos esses que são previstos na legislação, que são previstos em portarias, legislações complementares, que você, acessando o seu edital, consegue visualizar, tem os vencimentos específicos para cada classe. Então, o professor de PEB 1 vai receber tal valor, o professor PEB 2 tal valor, o inspetor tal valor, e vão ali fixando os vencimentos de cada classe específica, de cada cargo. E, além disso, tem o direito à promoção e progressão, que está vinculado ao crescimento na carreira, a contagem de tempo de serviço, que é diferenciada, que a gente sabe,
para os profissionais de educação, já conversamos sobre isso no Estatuto do Servidor, além de outras vantagens específicas. Então, quem trabalha na educação sabe, tem alguns adicionais ali que podem ser classificados como gratificação, como adicional, vantagens, né? A gente chama no geral de vantagens que são específicas do setor. Então, tem ali um tal de POD-GIS, que nem existe GIS mais, mas tem esse nome até hoje, que é algo específico da educação, e outros benefícios que são específicos para os servidores desse setor da administração pública municipal. O artigo 35 diz que o ocupante do cargo de magistério não será colocado com os senhores do município à disposição, seja da União, do Estado, do DF ou dos territórios, ou ainda de outros municípios. E aí, o que é isso, gente? Você passou para ser professor, para ocupar cargo da educação, do magistério municipal, de MOC, de Moquinha, de Montes Claros, é aqui que você vai trabalhar. A legislação te garante que você não será colocado à disposição para trabalhar em órgãos da União, do Estado, do DF, territórios ou outros municípios. Não vai ter isso. Isso aqui é a regra, tá? Existem exceções, professora? Existe, né? Sempre tem. Sempre tem as benditas das exceções. No direito é sempre assim. Então, o disposto nesse artigo, ou seja, essa vedação aqui de não colocar à disposição, ela não se aplica a situações excepcionais, decorrentes de convênios, mediante solicitação de ministros de Estado, governadores ou outros prefeitos. Imagine só, vem o governador do Estado de Minas e falou: tem um órgão aqui do Estado que funciona dentro de Montes Claros e nós estamos precisando lá de 2 professores no município. Chega lá na secretaria, né? Fala, nós estamos precisando. Chega para o prefeito, ou sei lá quem, qual é a pessoa responsável aí pela administração pública, e fala: nós estamos precisando de 2 professores para trabalhar. Exemplo, lá na IF, o Instituto Federal, que tem aqui em Montes Claros, que é da União, é um Instituto Federal, como o nome diz. Nós estamos precisando de 2 professores lá, cede aí para nós, coloca à disposição aí, município, para nós. Aí o município, através de um pedido do ministro, por exemplo, de educação, já que é algo federal, né? Fala, tá bom, vou entrar aqui na exceção do artigo 35 e vou ceder. Então, olha só, para fins do artigo 35, existe uma regra e existe uma exceção. Existe uma regra no caput falando que não será colocado à disposição. Existe uma exceção no parágrafo falando que em situações excepcionais, quando ocorre uma solicitação de ministro, de governador, de outros prefeitos, pode passar por cima dessa regra e colocar à disposição, sim. Regra e exceção. Combinado? Artigo 37. Não é permitido ao ocupante de cargo de magistério o desvio de suas atribuições específicas para exercer funções burocráticas. Então, passou lá para ser professor, é professor. Não vai te pegar para colocar para resolver BO burocrático. Regra, tá? Então, mais uma vez, regra tá aqui no caput do artigo 37. Existe exceção? Sim, no caso dos cargos comissionados. O disposto nesse artigo não se aplica aos exercícios de cargos em comissão. Então, cargo em comissão, pode haver aí esse desvio de atribuições voltados para fins mais burocráticos, até porque os cargos comissionados, obrigatoriamente, são vinculados à chefia, assessoramento, direção, como nós já vimos lá no Estatuto do Servidor. Então, são, via de regra, cargos mais burocráticos. Quem está chefiando, quem está ali direcionando um órgão, ou uma escola, ou qualquer outra coisa, é algo mais burocrático e vai fugir totalmente à regra aqui do caput do 37. Artigo 38 fala que a autoridade escolar comunicará imediatamente ao órgão próprio da secretaria o início, a interrupção e o reinício do exercício do ocupante do cargo de magistério. Então, o dia que você aparece para trabalhar, o diretor da escola, a autoridade escolar, vai comunicar para a secretaria que você começou. Se, porventura, você precisar interromper por uma licença, um afastamento, também tem que comunicar à secretaria. No dia que você volta, acabou lá a sua licença, acabou o seu afastamento, comunica seu reinício. Tudo para que a secretaria, que é esse órgão que gere lá todo o corpo, todo o quadro do magistério, tenha consciência dessa prestação de serviço, desse efetivo exercício de você enquanto servidor. E artigo 39, um artigo curto, mas muito importante, diz pra gente que é proibido o abono de faltas. Olha só. Mas eu faltei, apresentei atestado, vai abonar minha falta? Não vai, não abona falta.
Sua falta ela é justificada. Se você faltou, apresentou um atestado, justificou sua falta. Olha, ele faltou porque ele estava doente. Então, entra lá nas regras dos artigos do Estatuto do Servidor, que trata dos afastamentos que não têm prejuízo salarial, os afastamentos legais, e fala, olha, 3 dias aqui afastado porque estava de atestado, porque estava doente, porque estava em tratamento médico. Aí torna-se uma falta justificada e a gente causa prejuízo algum. Agora, abonar não, sumir, vai sumir com sua falta de lá, aí não pode. Aí é proibido pelo artigo 39. Combinado? Finalizamos aqui esse primeiro bloco sobre esse Estatuto do Magistério e a gente volta para dar sequência nessa legislação.